Bom dia, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntinhos para a nossa aula de gramática. Hoje uma aula muito especial, pois iremos realizar uma avaliação do conteúdo do quarto bimestre, não é isso? Nossa avaliação do quarto bimestre. E estou deixando agora para vocês esse vídeo de revisão. Então aproveitem, gente, assista esse vídeo completo. Antes de saírem lá marcando todas as questões já doida para se livrarem logo. Não façam isso, gente. Prestem atenção, essa avaliação é muito importante para vocês, tá certo? E eu vou deixar para vocês aqui uma revisãozinha de cada conteúdo. Vai ser uma revisão simples, básica, bem rápida. Até porque já trabalhamos muito esses conteúdos em aulas anteriores, através do Meet. Então não há necessidade de ficar aqui explicando detalhadamente tudo, não. Eu vou dar só uma revisão, uma passada do assunto, certo? Então, vamos lá. Primeiro assunto que vai cair na prova, concordância verbal. Então, quando falamos em concordância verbal, já falei para vocês. Lembre-se daquela história de harmonia, de concordar com a conversa, de concordar com a opinião do outro. Então, há essa harmonia, certo? E quando falarmos em concordância verbal, você vai olhar para o sujeito da oração e em seguida para o verbo, certo? O verbo ele tem que concordar com o sujeito em pessoa e em número, certo, gente? Então prestem atenção, o verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Então a regra geral, a regra básica de concordância verbal é essa, tá certo? Como com o sujeito, para que a linguagem seja clara e a escrita esteja de acordo com as normas vigentes da gramática. Observem. Exemplo 1. Eles está muito bem. Gente, qualquer pessoa, quando se falar uma frase dessa, ele está muito bem, eles está muito bem, eles está muito bem, você vai notar que há aí uma falha na concordância. Algo está errado, algo não soa bem. Então, essa é incorreta. O correto deveria ser eles estão muito bem, certo? O verbo aí está, ele está concordando com o sujeito. No primeiro exemplo, eles, o sujeito está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Então, fiquem atentos às questões que eu passei de concordância verbal. Analise essa questão do sujeito e o verbo para ver se está em concordância, se o verbo estiver no singular. Claro que sabemos que há o quê? Casos especiais, porém não vamos tratar desses casos especiais nessa prova. Então, vocês vão avaliar aí essa questão da regra geral, tá certo? Vocês vão utilizar essa regra geral na avaliação de vocês. E em seguida, vamos agora revisar o segundo assunto. Então, gente, vamos agora revisar o segundo assunto. Bem resumido também, já trabalhei bastante com vocês essa questão da transitividade. E sei que muitos compreenderam. Então, quando falar em transitividade verbal, lembra de trânsito, do verbo, como o verbo está transitando dentro dessa oração, tá certo? Então, vamos lá. Então, gente, nós sabemos que o verbo transitivo é aquele verbo que ele precisa de um complemento, precisa de algo a mais para completar o sentido. É um verbo que ele não tem um sentido completo, ele precisa de um complemento. Então, quando falamos assim, certo? A menina comprou. Aí você faz, a menina comprou? Comprou o quê? Automaticamente você faz essa pergunta, comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Então, quando fazemos esse modelinho mental aí, nós estamos vendo que o verbo comprar, ele necessita de um complemento, de algo para completar o sentido. Então, a menina comprou uma bolsa, certo? Então, aí, ó, comprou uma bolsa. Quem compra, compra alguma coisa, não é verdade? Não precisamos aí de preposição, tá certo? A menina comprou uma bolsa, comprou algo. Então, quando há essa necessidade de complemento, porém, não tem uma preposiçãozinha aí no meio atrapalhando, dizemos que o verbo é transitivo direto, beleza? E o verbo, olha aqui, ele não vem com preposição, certo? O transitivo direto, sem preposição. Certo, gente? Então, verbo transitivo indireto precisa de uma preposição. Então, quando a gente diz aqui, ó, assim, os filhos devem obedecer aos pais. Se você parar aqui a frase, os filhos devem obedecer. Aí você fica obedecer a quem, certo? Automaticamente surge a pergunta. Então, é porque o verbo ele não tem sentido completo. Já sabe que é um verbo transitivo.
Esse verbo vai ser transitivo direto ou indireto. Indireto, quando precisar de um complemento que venha com a preposição. Então, aqui, ó, aos pais. Olha a preposição aos aí, tá certo? Então, aqui é o nosso verbo transitivo indireto. A mesma coisa se eu dissesse, a menina gosta de estudar. A menina gosta de estudar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de alguém. Então, apareceu aí a preposição de, tá certo? Então, apareceu preposição, verbo transitivo indireto. Não apareceu preposição, verbo transitivo direto. E o verbo intransitivo, gente, é aquele verbo, olha, é o verbo considerado de sentido completo, que não exige complemento. Então, intransitivo. A criança dorme, pronto. O homem morreu, pronto, gente, certo? Então, são verbos intransitivos, que não carecem de preposição. Beleza? Então, vamos agora para o nosso próximo assunto. Então, gente, o nosso último assunto da avaliação, muito importante, o tipo de predicado, certo? Então, quando a gente analisa uma oração e identificamos o sujeito, sabemos que o que sobra é o nosso predicado. Esse predicado, ele vai ser classificado de 3 formas. Predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. Porém, eu só vou trabalhar na avaliação de vocês com o predicado verbal e o predicado nominal. Não vamos nos deter ao predicado verbo nominal, beleza? Então, vamos lá. Lembre-se, predicado verbal, quando há um verbo que, quando o núcleo do predicado é um verbo significativo. Ou seja, aquele verbo que apresenta uma ação, acontecimento, fenômeno da natureza, tá certo? E esses verbos são o verbo transitivo direto, pode ser o verbo transitivo indireto, e o verbo transitivo indireto e indireto. E o verbo ainda e o verbo intransitivo. São exemplos de verbos de predicado verbal, beleza? Então, vamos lá. E o predicado nominal? Predicado nominal, aquele que possui um núcleo, um nome como núcleo. Seu verbo será sempre um verbo de estado, como ser, permanecer, estar, aparecer, andar, certo? Neste tipo de predicado, sempre teremos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, certo? Sempre. Quando vier uma característica se referindo ao sujeito, referindo-se ao sujeito, você já sabe que ali é um predicado nominal, gente. Já dá para matar a charada, certo? Quando você vir um verbo de significativo, certo? Que indique uma ação, o predicado é verbal. Então, vamos lá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu estou animada. Olha aqui, ó. Estou animada. Então, animada tá trazendo uma característica quem é eu, certo? Ao sujeito aí. Então, esse eu aqui, estou animada, então esse verbo aqui, esse predicativo aqui, estou animada, é um predicativo nominal, porque temos aí como núcleo o nome animada, beleza? Deixa eu ver aqui um exemplo de um predicado verbal, para a gente concluir aqui. Então, vamos lá. Aqui, a professora entrou na sala. Aqui em cima, nosso primeiro exemplo. A professora entrou na sala. Então, gente, olha, um verbo significativo de ação. Ela entrou na sala. Então, aqui, se fôssemos identificar o sujeito, quem é o sujeito aí? Quem entrou na sala? A professora. Então, aqui nós temos o nosso sujeito, a professora. E entrou na sala, que vem aí o verbo, e todo o restante é o nosso predicado. Você sabe que é um predicado verbal porque o verbo aí, entrou, é um verbo de ação. Então, aqui é o nosso núcleo do predicado, por isso é um predicado verbal. Certo? Agora, observe o segundo exemplo. A professora estava feliz. Você vai identificar aí logo um adjetivo, uma característica feliz. Ó, a professora é feliz. Então, aqui o feliz é uma característica atribuída à professora. Então, aqui nós temos um exemplo de predicado nominal. Então, gente, a diferença básica é essa daí, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido fixar melhor o assunto da avaliação. Desde já eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês tenham um bom empenho nessa avaliação, certo? Boas festas para quem vai ficar logo de férias, então tudo de bom. Tchau, tchau. Deus abençoe.